Chegou a hora de conversar sobre orquídeas, essa planta tão querida, tão bonita, extremamente presenteada, né, por muitas pessoas. E nós temos sim muitas dúvidas sobre esse assunto, então hoje nós vamos receber um especialista em orquídeas que trouxe exemplares raros para que a gente conheça e vai nos trazer também dicas especiais, que é o Reinaldo Ilassi. Seja bem-vindo, Reinaldo. Terei que usar um recurso aqui, ó, para conversar melhor com você. Subir aqui num degrau, agora estamos juntos nas alturas e vamos falar sobre esse universo tão encantador. Você trouxe orquídeas raras pra gente, podemos conversar sobre elas? Será um prazer. Aquela orquídea ali, ela é a baunilha que nós temos na cozinha? Exato, isso aqui é uma orquídea chamada vanila, a espécie é vanila. Então existem várias, essa daqui é a vanila que se produz a fava, que se faz a baunilha natural. Que legal! Imagino que seja uma planta cara essa. Não, é uma planta bem acessível, é bem acessível. E o cultivo de todas as orquídeas é o mesmo ou não? Os cuidados são individuais? É uma curiosidade muito engraçada dessa planta, por exemplo, é que ela se porta como uma trepadeira. Então ela precisa ter algum lugar para se enroscar para poder crescer. Por isso que você colocou uma haste aqui como base para que ela consiga se enrolar. Exatamente. Você me contou aqui nos bastidores que nós temos um exemplar extremamente raro que está aqui ao centro. Que orquídea é essa? Essa é aquela família que as pessoas conhecem popularmente como sapatinho. Nós temos um sapatinho aqui na frente, ó, para você identificar aqui. É o sapatinho, e essa seria um sapatinho diferente. A raridade dele é essa folha riscada de amarelo. Que isso, no caso de algumas plantas, chama variegata, é comum em algumas plantas, mas no caso do sapatinho é muito raro. Porque tradicionalmente, deixa eu mostrar para vocês, o sapatinho é assim, né? Então aqui nós temos o sapatinho e uma folha que é verde, verde lisa. Diferente, então, da folha especial que tem essa coloração única. Muito bonita mesmo. Temos uma mini orquídea para mostrar? Uma bem pequenininha. Eu não consigo nem enxergar essa orquídea. Cadê ela? Minha nossa! Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso é considerado micro-orquídea por causa de uma flor de 1 milímetro, mais ou menos. Flor de 1 milímetro. Aqui, ó, bem pequenininha. E já que você falou sobre flor, o que encanta e muito nas orquídeas são as flores. Sim. Mas nós temos quantas floradas por ano? Orquídea, especificamente, é uma vez por ano. Existem algumas espécies, como o Phalaenopsis, que é muito popular, a Vanda e alguns híbridos que pode dar flor mais de uma vez por ano, mas no geral é uma vez por ano. Então a gente tem que ter paciência nos outros meses enquanto a flor não está presente. Que esse é um dos motivos de colecionar orquídea. E quais são os principais erros que as pessoas cometem ao cuidar de uma orquídea? Primeira coisa que muita gente peca na orquídea é a rega. Regar demais. É isso que apodrece as raízes da planta e você perde a planta por excesso de água. Eu sei identificar olhando para a planta se ela está com pouca ou muita água? A cor muda dessa raiz? Não. O que vai mudar é que geralmente a raiz, eu trouxe muitas plantas aqui que as raízes estão expostas. Mas quando a raiz está dentro do vaso, que geralmente quando você compra uma planta, ela vem a raiz dentro do vaso, você não tem acesso a essa visão da raiz. E aí quando você percebe que a planta começa a ficar feia, começa a murchar, até murchar as folhas, e por incrível que pareça, o murchar das folhas não é falta de água, é excesso de água porque apodreceu as raízes e ela não vai ter mais como absorver água. Eu devo ter acabado com muitas orquídeas achando que a folha estava me indicando falta de água. Exatamente. Aqui nós temos um exemplar que as raízes estão expostas. Sim. E a raiz está branca. Isso significa algo ou nós temos uma boa rega aqui? É tradicional. Nesse caso, a planta, a raiz está saudável, está branca e as folhas estão hidratadas, estão bonitas. Então mostra que a planta está saudável. Mesmo estando um pouco amarelado como aqui, isso não quer dizer que é falta de água. Mas quando a raiz começa a ficar preta e ela apodrece, ela fica preta, ela fica escura. Então aí está uma fase que está com um excesso de água. Qual que é a frequência de rega de uma orquídea? Depende muito o clima, mas o ideal é você regar várias vezes com pouca água. Porque o grande erro das pessoas é regar uma vez só na semana com muita água.
Então as pessoas têm o costume de regar uma vez por semana, vai lá, põe a planta embaixo da torneira e tenta matar ela afogada literalmente. Tá? Quando você diz pouca água, seria o quê? Meio copo? Então, é você molhar as folhas, porque depende muito do tamanho da planta, mas que nem uma planta que nem essa é muito grande, você vai precisar de um pouco mais de água. Um Phalaenopsis, que é o mais comum, meio copo d'água seria o suficiente para molhar as folhas dela, e a própria folha da orquídea, ela tem naturalmente uma posição que ela vai captar água e vai jogar água para o vaso. Então isso na natureza é uma coisa que foi providencial. E no caso aqui, se você jogar água aqui por cima, automaticamente a água vai cair no vaso. Então eu devo jogar nas folhas, não exatamente. Diretamente na raiz. Você precisa hidratar as folhas absorvem água e nutrientes. E aí pouca água, quantas vezes por semana? No inverno você vai regar, depende do clima, depende da região que você estiver, mas por exemplo, São Paulo a gente teve um inverno muito rigoroso esse ano. Então teve semanas que reguei 1 ou 2 vezes na semana. No verão, quando está calor, você pode regar até todo dia as plantas, depende muito do seu ambiente. Como cuidar para que a florada seja mais rápida e a minha planta viva melhor? Eu devo cortar, fazer uma para, né, nessa haste ou não? Não, orquídea não se poda de jeito nenhum. No caso aqui, essa orquídea já está chegando no fim da floração. Quando está assim, muita gente já quer tirar da parte decorativa da casa, né? Se está enfeitando um hall, um consultório, alguma coisa. Como você sabe que ela está no fim? Porque acabou as flores aqui, ó. Tem todas essas marcas de flores que já caíram. Aqui existiam flores, então, em cada um desses pontos. E não tem mais nenhum botão aqui para abrir. Então isso aqui já está no fim, essa floração. E aí muitas pessoas já querem cortar. Exatamente. Aí você tem que vir com uma tesoura e cortar aqui na parte de baixo, nesse ponto aqui. Muitas pessoas na internet recomendam contar 3 nós como esse e cortar aqui em cima. Para quê? Para ela rebrotar a floração, só que vai ficar uma floração feia. Não vai dar uma flor bonita. Então é melhor você eliminar aqui embaixo, cortando aqui, como eu estou fazendo. Então você corta tirando todos os locais que antes haviam botões. 2 situações. Você corta aqui embaixo e na forma diagonal, aqui assim, ó. Por 2 motivos. Você tem que cauterizar aqui com algum produto para não deixar água suja entrar ou bactéria entrar. Você pode usar canela, esmalte, pasta de dente, qualquer coisa para cauterizar isso aqui, uma coisa que você tenha fácil acesso em casa. E essa cauterização eu faço uma única vez? Uma única vez. E o que acontece? Você fazendo em forma diagonal, a água não tem como acumular aqui também. Ela vai escorrer para cá, então não tem perigo de contaminar a planta com nenhum problema. Nesse caso, você cortou e ainda havia flores. Algumas pessoas optam por esperar, mas sempre é necessário cortar? Não é necessário. Se você quiser esperar, você pode esperar secar naturalmente, que é uma cauterização, uma cicatrização natural da planta. Aí quando está seco, você só quebra. Só quebra. Porque aí não tem mais perigo de entrar doença. A gente só vai fazer isso, passar alguma cauterização, porque está verde aqui ainda. E esse verde é uma entrada para a doença. E como eu sei que eu devo trocar a minha orquídea de vaso? O que a minha orquídea diz para que demonstra que ela precisa de mais espaço? Eu vou mostrar através dessa daqui que orquídea, geralmente, qualquer planta que você for comprar, adquirir, ela vai estar num vaso pequeno. Orquídea nunca está num vaso grande. Orquídea não gosta de vaso grande. No caso dessa planta aqui, a flor já está murchando e ela acabou o vaso, ela não tem mais para onde ir. Aí é hora de trocar o vaso. Aí você vai retirar e passar para um vaso um pouco maior. E eu sempre faço essa troca quando não estiver com as flores? Sem flor. Geralmente, depois que passa a flor, como essa daqui, é a hora que ela começa a brotar para fazer um novo bulbo. E é essa hora que você tem que fazer o replante, que ela está ativa. Então esse novo bulbo não tem espaço aqui para nascer, por isso então você vai trocar de vaso. No caso do Phalaenopsis, ele cresce, a Wanda cresce para cima. No caso das outras orquídeas, como Cattleya, que é essa daqui, ela cresce para frente sempre. Então essa medida, não adianta você botar um Phalaenopsis num vaso grande. Entendi. Porque ele cresce para cima, ele vai só ter um espaço muito grande que não vai fazer muita umidade e vai acabar estragando as raízes dele. E você vai trocar essa planta para esse Exatamente, vaso? Então é praticamente o dobro do tamanho? Exatamente. Você vai tirar a planta do vaso. Geralmente, quando a gente adquire uma planta, ela está no vaso plástico. Por que no vaso plástico? Porque é mais barato, fácil de transportar. Quando vai trocar a planta, de preferência, você vai usar um vaso de barro, porque o vaso de barro ele é melhor para o cultivo da planta por ser térmico. Ó, essa aqui, o substrato velho já saiu. Você tenta não ofender as raízes dela, você vai colocar um vaso um pouco maior
e deixando esse espaço aqui lá para crescer, ó. Esse espaço para crescer. Aqui acho que a Aqui gente é um precisa espaço... de uma câmera um pouco mais perto para vocês verem, ó. Tem o dobro do espaço, deu para ver? Ficou um espaço de 3 dedos, 2 ou 3 dedos é o ideal. Tá? E aí você completa com o substrato. Aí tem que colocar drenagem em substrato. Geralmente no vaso de barro, eu trouxe até um pedaço aqui, isopor. Você coloca na base, então? Eu faço uma base aqui para colocar na planta aqui assim, ó. Por baixo da planta, primeiro eu coloco a planta e depois eu instalo um pedaço de isopor aqui embaixo para poder fixar a planta depois. Quando eu faço isso daqui, ó, eu coloco a planta primeiro, depois eu pego pedaços de isopor e coloco aqui assim para fazer a drenagem. Desse jeito, automaticamente, eu já prendo as raízes dela e já consigo fixar ela. Entendi. Aí eu só completo com o substrato agora, eu coloco, em vez de colocar pedra, porque a pedra tem 2 problemas. Primeiro que fica muito pesado e ela acumula caramujo, lesma, esses bichinhos que gostam de morar embaixo do vaso. E o isopor evita isso. Então você recomenda o isopor para qualquer tipo de orquídea? Para qualquer tipo de orquídea, só no vaso de plástico não, porque ele não vai conseguir ficar com peso para parar em pé. Aí a planta cai, mas no vaso de barro pode usar o isopor. Então, independente da planta precisar ou não de mais espaço, depois da florada é interessante trocar para um vaso de barro. Então, se você tem um cultivo em casa, você pode reparar nessas plantas que vieram hoje aqui para decorar, as que estão no vaso de barro têm muito mais emissão de raiz, ela fica muito mais confortável no barro por causa do térmico que o barro dá. Muitas pessoas depois da florada não querem mais ter orquídea em casa e acabam colocando nas árvores. Isso é correto? Como fazer da forma certa? É o jeito mais fácil de cuidar de orquídea, árvore, porque ela nasceu para isso. A questão é a época do ano que você vai amarrar na árvore. Principalmente tem que esperar a época da primavera, que vai começar a chover. Se você tentar amarrar uma orquídea na árvore agora com esse ar seco que está, por exemplo, em São Paulo, a planta não vai se desenvolver e pode até morrer. Então, quando vem a época da chuva, é o ideal para você amarrar na árvore para ela dar prosseguir enraizando com um ambiente saudável. Agosto não é um bom mês, né? É o mês mais seco do ano. Hoje vai chover, mas normalmente não chove. Não. Se você amarrar uma orquídea numa árvore agora, provavelmente ela vai desidratar ao ponto de morrer. E pragas? O que mais acomete a orquídea? Olha, eu vou fazer até uma brincadeira com você hoje, mas é a internet hoje. A internet é o que o pessoal está falando muita dica errada na internet. Qual que é a dica mais errada que você costuma ler na internet? O problema da internet não é nem a dica mais errada. Eu já vi gente mandando colocar terra em orquídea, que é um crime. Isso você não pode nem mostrar terra para a orquídea. As regras de uma forma errada, porque cada lugar vai ter o seu ambiente. Você não pode comparar São Paulo com o Nordeste. Então, cada lugar vai ter a sua cultivo ideal para aquele local. Então, a pessoa coloca na internet uma coisa que serve para ela, mas não vai servir para todos. Então é muito cuidado com as dicas da internet, é o primeiro cuidado que tem que ter hoje contra a praga e doença para a planta. E aí, falando em pragas e doenças, quais são as mais comuns? As mais comuns é lesma e caramujo, né? Que o caramujinho, tem muito aquele caramujinho que estraga a flor, come raiz. Por conta das pedras, a pedra é responsável. Das pedras e o próprio substrato que é úmido. O substrato levemente úmido é o lugar ideal para o caramujo morar. Como a gente usa só tipo cascas, como os aqui, ó, ele fica um lugar mais arejado, o caramujo começa a andar na terra, o caramujo não consegue fazer isso, então por isso que ele vem para o vaso da orquídea. E aí o que fazer? Hoje em dia você tem algumas venenos que você pode comprar em específico para lesma e caramujo para uso doméstico, para uso amador, né? Se a pessoa tem uma planta só ou 2 plantas, ela pode ter 2 situações que ela pode usar contra a lesma e caramujo. Uma é pegar um balde com água, ou você colocar um produto chamado óleo de nim, que é um repelente natural, ou você pode usar um pouco de pinho-sol, aquele pinho-sol original, tradicional. Produto de limpeza mesmo. Exatamente, e mergulhar a planta e deixar alguns minutos mergulhada essa planta no balde. O caramujo vai ter que sair para respirar e você colhe esse caramujo e tira ele de lá. Então isso é o mais comum nas orquídeas? A lesma e o caramujo é um dos mais comuns que tem mesmo. O que as pessoas mais reclamam é folhas pretas, que geralmente é por excesso de água. Então folha preta, excesso de água, geralmente, não é falta de água. Principalmente no calor, quando as pessoas começam a regar demais, aquilo superaquece e cria um ambiente perfeito para fungo e bactéria. E é o fungo e a bactéria que causa essas folhas pretas. A Eli tá falando pra gente de folhas picotadas, que ela acha que a culpa é das formigas. Isso acontece em muitas orquídeas. Pode ser formiga ou caramujo. A lesma e o caramujo também comem folha de orquídea.
E o que fazer quando uma orquídea ela tem o botão, mas não floresce, que também é algo comum? Muitas vezes é o ambiente que ela está. Se ela estiver num lugar que bate muito vento, está com muito calor, ou a pessoa troca de lugar depois que ela deu o botão, isso pode causar que o botão a gente chama de abortar a flor, né? Ele emborracha aquela flor e acaba não abrindo. Ou quando a pessoa compra uma planta em botão numa loja, numa exposição, alguma coisa e leva para casa. Essa mudança de ambiente pode causar isso. Onde é ideal deixar a orquídea? Em que ambiente da casa ou com qual tipo de iluminação? Quando tiver com flor, para enfeitar a casa, geralmente próximo a uma janela onde ela receba um pouco de luz natural. A luz é muito importante para a orquídea fazer a fotossíntese. Depois que passa a flor, tem que procurar um lugar externo da casa. Dentro de casa você não consegue cultivar a orquídea, por falta de luz e falta de umidade. O ideal é uma parte externa que tenha ventilação, bastante luz, não precisa pegar sol. Se pegar um pouquinho do sol da manhã ou da tarde não tem problema. E a dica que eu dou para a pessoa é escolher um lugar. A pessoa chegar lá, sentar e se sentir confortável lá. Se ela gostar de ficar lá, tá bom para a orquídea. Essa dica é muito valiosa. Depois da floração, então, a orquídea não gosta de casa. Quem não tem uma varanda ou um quintal, tem que buscar mesmo uma árvore. Ou uma árvore ou uma janela que ela não vai receber aquele calor da janela ou um vento muito forte. Se a pessoa mora num apartamento e ela vai colocar uma planta numa janela que pega um vento muito forte, isso vai desidratar a planta. Então tem que ser um ambiente que é gostoso para você. A orquídea geralmente nasceu e viveu a vida inteira em cima de uma árvore. E a gente, quando quer se esconder do calor, a gente corre para baixo da árvore. Então é aquele ambiente que é gostoso para nós, é para a orquídea também. Muitas dúvidas para você no @Gazeta Mulheres, nós temos algumas. Vamos à primeira pergunta na tela, para ajudar o pessoal de casa a cuidar melhor das orquídeas. Nadir Silva: minha orquídea ficou no sol e queimou as folhas. Tem como recuperar? As folhas queimadas já não recuperam mais, vai virar uma cicatriz aquilo lá. Se sobrou uma parte da folha verde ainda, é bom deixar, porque ela vai usar essa folha para fazer o resto da fotossíntese que é necessário no resto da folha que não estragou. O que ela vai ter que fazer agora é espelhar a brotação das novas folhas para elas ficarem boas e não deixar ela no sol para queimar. Ela deve tirar essas folhas queimadas? Não. Deixa a folha. Se queimou inteira a folha, ela vai acabar caindo. Se queimou só uma mancha da folha, o resto da folha continua fazendo fotossíntese e para a planta é importante isso. Próxima pergunta, Cíntia Xavier: eu comprei uma orquídea mini e ela está secando. O cuidado é o mesmo da orquídea grande? São vários problemas. Ela fala de uma mini orquídea, precisa ver qual é a mini orquídea que ela comprou. O que seria uma mini? Nós temos aqui uma mini orquídea? Por exemplo, mini Phalaenopsis. Essa planta aqui é uma planta que a gente cortou a haste da flor. Esse aqui é o Phalaenopsis normal e esse aqui é o mini Phalaenopsis. O cuidado é o mesmo. Ela está no vaso de plástico, o mesmo substrato, tudo igual. Quando a gente fala em mini orquídea, pode ser uma planta como essa. Que aí realmente é minúscula. Exatamente. Então, e mais rara também. E o que acontece? Quando você compra uma micro ou uma mini orquídea, geralmente elas vêm plantadas em madeirinha assim. E a madeirinha não tem onde segurar água como um vaso. Então, provavelmente ela saiu de um viveiro, de um lugar que ele regava muito essa planta para não perder a umidade. O que ela pode fazer, uma dica que eu dou, é ela pegar esta planta e colocar dentro de um vaso vazio, para conseguir preservar a raiz do ar. E aí não vai secar tão rápido e regar mais vezes. E aí, se for uma mini como a que está na minha mão, o cuidado é o mesmo dessa daqui que da a gente... grande. Exatamente. Mas são espécies diferentes, essas duas? É a mesma família, são as mesmas espécies, só que elas variam o tamanho da flor. Como a catleia, a gente vai ter catleias de flores grandes e catleias de flores pequenas. O oncídio é a mesma coisa. Todas as orquídeas têm essa variabilidade. Mais uma pergunta na tela. Agora é da Marlene Bastos. Quanto tempo, em média, vive uma orquídea bem cuidada? Ótima pergunta, Marlene. Não se tem estudos sobre isso. A gente conhece plantas que foram descobertas na natureza nos anos 60, 70 e estão vivas até hoje. Eu tenho um conhecido que eu fiz o replante de uma muda de uma planta para ele, que a história da planta já chega a 100 anos. Nossa. Era da bisavó dele, que foi coletada numa árvore muito antigamente. Então é uma planta que a gente calculou pelo menos 100 anos. Então não se tem estudo de quanto se dura uma orquídea. E das espécies também, porque varia de espécie para espécie. E as flores, por quanto tempo elas ficam na orquídea?
Depende também a espécie. Tem orquídeas que têm flor que dura um dia só, e no caso do Phalaenopsis, da Vanda, que são essas mais populares, alguns oncídios, chegam a ficar 30, 40, 60 dias com flor. E uma orquídea, como diz aqui pra gente a Liliane, quando ela morre, ela nasce de novo? Porque a gente tem muito isso, né? De, a minha planta não está bem, amarro numa árvore, ela volta a nascer. Se eu tenho uma orquídea, ela pode voltar à vida? Então, se ela perdeu todas as folhas, mas sobrou, por exemplo, no caso do Phalaenopsis, que é essa planta aqui que é a mais comum, se essa parte onde fica as folhas, onde saem as folhas, não morreu, não apodreceu, ela rebrota as folhas novas aqui, mesmo que ela esteja sem folha, se ela tiver raiz, se ela tiver aqui com isso aqui ainda vivo. Agora, se ela secou totalmente, ela não recupera mais. Perfeito. Maravilhosa pauta, muito bacana conhecer mais das orquídeas com você. E eu sei que você vai ministrar um curso gratuito para quem está nos assistindo, não vai? Isso, agora no final do mês de setembro, dia 19, 20 e 21 de setembro, existe um evento, uma exposição de orquídea aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, no prédio da cultura japonesa na Liberdade. E durante essa exposição é feito 3 cursos por dia para iniciantes. E geralmente eu dou 2 ou 3 vezes esse curso lá. Que legal! Mais informações você encontra no @orquidario_paulista, orquidario_paulista.